Olá, eu sou Luciana Ferraz e está começando o Zoom Painel. O assunto de hoje é a volta às aulas. O debate sobre o tema volta às aulas presenciais parece não ter fim. Desde o início desse ano, fevereiro de 2021, diversos estudantes retornaram às salas para o começo do ano letivo. No entanto, há quem defenda o retorno 100% integral. Pessoas que apostam no modelo híbrido e outras que acreditam que só as aulas online são seguras para proteger da Covid-19. Para especialistas, a discussão não é tão simples assim, pois envolve diversos aspectos, como questões psicológicas, pedagógicas e de segurança e saúde. Sem um consenso, muitas instituições profissionais, pais e alunos precisam se adequar de modo que seja confortável e agradável o retorno a essas aulas presenciais e que seja o mais seguro possível para todos. Hoje nós vamos receber uma diretora pedagógica, um assessor sindical dos profissionais de educação de Nova Friburgo, os profissionais estaduais e também um médico pneumologista. Daqui a pouquinho a gente retorna apresentando os nossos convidados de hoje. Segurança, bom atendimento e comodidade. Muitos anos de trabalho, de conquista e dedicação. Todos os dias, o Plano SAF está em sua vida. A todo momento, o Plano SAF só pensa em você. Todos os dias, o Plano SAF está em sua vida. A todo momento, o Plano SAF só pensa em você. Plano SAF, o seu amigo de todas as horas. Estabilidade para o seu carro, segurança para a sua família e um combo de vantagens para você. Na compra de 4 pneus para o seu Toyota, você ganha 50% de desconto na oxisanitização. Isso mesmo, 50% de desconto na higienização interna feita com ozônio que elimina odores e reduz a proliferação de vírus, ácaros, fungos e bactérias, com máxima esterilização e nenhum resíduo. Faça seu agendamento agora mesmo e garanta essa super oferta. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Crer ou não crer? Eis a questão. Essa é uma escolha que cabe apenas a você. A retomada não será fácil, mas quem crê no amanhã sabe que ele já está em construção. Por isso, é hora de voltar a investir em você. Retome os seus planos. Eles pertencem a você e a mais ninguém. Não importa o tamanho da caminhada, estaremos juntos desde o primeiro passo. Quem crê, realiza. Consórcio Canopus. Começa agora o Zoom Painel e o tema de hoje é a volta às aulas. A importância disso aqui no município de Nova Friburgo. Nós vamos então apresentar os convidados de hoje. Temos aqui no nosso telão Dr. Renato Abirrâmia, que é médico pneumologista, também Rodrigo Inácio, que é assessor sindical do CEP Nova Friburgo, e a Rafaela Matella, que é da creche Soninho. Ela é diretora pedagógica da creche Soninho. Sejam bem-vindos, boa noite, ao nosso programa de hoje. E a importância do tema, que é falar justamente sobre a volta às aulas. Vou começar com a Rafaela. Boa noite, Rafaela. Oi, boa noite. Eu gostaria de saber, Rafaela, quais foram os desafios da creche retornar em meio a uma pandemia e numa necessidade também de pais e da própria escola? Foram muitos desafios, porque ficamos um período paralisados, afastados das atividades presenciais, que a gente não sabia nem quanto tempo que íamos ficar, não imaginávamos que seria tanto tempo. Mas a gente tentou ir se preparando nesse período, buscando informação, porque também esse processo todo da pandemia foi muito dinâmico, as informações novas surgiam a todo momento, e a necessidade das famílias, sem dúvida, também teve uma pressão grande. A gente sabe da necessidade das mães também,
em relação a que precisam trabalhar e tudo mais. E agora, nesse ano 2021, a gente conseguiu o retorno presencial, né, com algumas ressalvas, mas teve o desafio de preparo de equipe, a gente teve que fazer um treinamento diferenciado, sem dúvida, os professores, porque toda uma nova rotina precisou ser feita, além do que já é feito em sala de aula, da rotina com as crianças, novos protocolos foram inseridos, novas rotinas foram inseridas, mas tudo assim com muita calma, treinando e estudando bastante para a gente fazer tudo da forma mais correta possível, e com os pais também, que a gente também tem que ajudar as famílias nesse processo de conhecimento também das melhores formas da gente diminuir, pelo menos, a contaminações, a disseminação do vírus e tudo mais. Então, assim, a gente teve muitos desafios, sem dúvida, redução de número de alunos, número de funcionários. Agora, com o retorno, isso já está mudando, esse cenário, e a gente está nessa caminhada, mas, felizmente, tem tudo correndo, está sendo mais positivo do que a gente estava até esperando. Com certeza. Rodrigo, a gente sabe a diferença entre escolas particulares, né, a rede particular de ensino, e também as escolas públicas. A gente está num momento ainda de férias, várias escolas não conseguiram retornar com as suas atividades. Para essa atmosfera pública, né, qual a diferença? O que enfrentar nessa situação? Boa noite, agradecendo o convite aí para a participação do programa. Realmente é um abismo, né? A gente fez várias críticas à forma como o governo municipal tocou essa questão do retorno das aulas. Foram criados, né, vários grupos de trabalho para fazer essa discussão, onde a gente abordou essa questão da diferença, do abismo que tem na rede pública e com a rede privada, a gente sabe disso. E não é com um decreto dizendo que a educação passa a ser essencial que isso vai mudar de uma hora para outra. É uma crise histórica em relação à estrutura das escolas, em relação ao financiamento, né, das redes públicas, e a gente tem visto isso em loco. A gente tem uma comissão dentro do Conselho Municipal de Educação que está fazendo a vistoria nas escolas municipais, e a gente vê que muito daquilo que está elencado no decreto, né, que autoriza o retorno, não está sendo cumprido. Falta de materiais, né, de equipamentos de proteção individual, a questão do retorno dos profissionais com comorbidades, que a gente teve que recorrer à justiça para que esses profissionais não trabalhassem, né, correndo risco de retorno. E a questão, por exemplo, das tendas, das salas de isolamento, a solução que a Secretaria Municipal de Educação deu para algumas unidades é colocar uma tenda no pátio da escola. A gente sabe que não é o melhor local, não é o melhor lugar para fazer isolamento caso algum aluno apresente algum sintoma. Então a gente tem feito essa vistoria, essa fiscalização das escolas, até mesmo, né, para preservar a saúde de profissionais e da comunidade escolar como um todo. Mas o que a gente tem visto, apesar do esforço, né, das gestoras, das diretoras da escola, que são professores que estão exercendo ali o cargo de direção, é que ainda tem muito a se caminhar para poder dar uma estrutura e ter, de fato, um retorno seguro. O que tem em Friburgo hoje é um retorno completamente seguro e o fechamento de algumas escolas por casos de contaminação de Covid vê que os protocolos, né, demonstra que os protocolos não estão sendo seguidos à risca. Doutor Renato, em relação a essa volta às aulas, em meio a uma pandemia, nós voltamos em fevereiro desse ano, né, muitas escolas, em meio à segunda onda da pandemia do Covid-19 e também com a falta da vacinação, principalmente dos profissionais de educação. O que a gente tem que temer em relação a essa questão nesse momento? A gente está de férias, né? Teremos aí entre 15 e 20 dias de recesso, mas o retorno vai acontecer agora, logo nos primeiros dias de agosto. Como, né, os pais, os alunos, os profissionais devem pensar nessa questão no momento?
Boa noite, Luciana. Obrigado pelo convite. Rafaela, Rodrigo Inácio. O problema é muito sério. Nós estamos vivendo uma pandemia que aqui na nossa cidade, hoje, por exemplo, nós temos 705 óbitos. 705. Proporcionalmente ao país, nós temos mais mortes que o Brasil. O Brasil, até ontem, já tinha 536 mil mortes e era o líder do mundo em vidas perdidas. Aqui em Friburgo, infelizmente, não se estruturou um programa consentâneo com as necessidades básicas e não se fez o que tinha que ser feito e nós temos esse número absurdo de mortes. Então, a volta às aulas é muito importante, a gente sabe da necessidade da sociabilização das crianças, que isso aí, em relação à educação, é fundamental. Mas os cuidados, evidentemente, têm que ser tomados de uma forma muito bem organizada. A vacinação é fundamental, que é a forma que está sendo vista aí, inclusive em municípios que conseguiram vacinar 75% da população, como, por exemplo, Serrana, e com a Coronavac. Eles falam mal da Coronavac, Serrana, em São Paulo, vacinou 75% da população. Praticamente a pandemia acabou lá, 95% de redução de mortes. A gente precisa aqui em Friburgo mudar essa forma de vacinar. Nós estamos vacinando muito pouco. Os profissionais da educação têm que ser vacinados, teriam que ter sido vacinados. Eu sou presidente do Sindicato dos Médicos de Nova Friburgo e da região Centro-Norte Fluminense. Então, nós estamos brigando por isso, achando que a estratégia que está sendo adotada pela Secretaria de Saúde não está correta. Não tem profissionais suficientes para vacinar. E olha só, Luciana, Rodrigo Inácio, nós temos aqui em Friburgo uma escola de enfermagem de nível superior, temos 4 escolas de técnico de enfermagem, temos faculdade de farmácia. É só recrutar essa gente. Vamos vacinar. Os municípios estão vacinando pessoas com 36, 37 anos, e nós aqui estamos numa faixa etária muito maior. Então, é lógico, aqueles cuidados, lavar as mãos, distanciamento social, usar máscara. Agora, a criança pequena, evidentemente, de creche, né, não vai usar máscara, não vai ter esse distanciamento, não vai ter essa consciência. Então, o fundamental, na minha opinião, é a vacinação de todos os profissionais de educação. Rafaela, até seguindo, né, o que o doutor Renato acabou de falar, creche, né? Creche é uma questão muito difícil da gente pensar nesse momento. As crianças realmente não vão usar máscara e elas têm muito contato físico. Como tratar, né, dessa situação nesse momento? Houve, assim, uma certa pressão dos pais, da própria escola, né? Não só creche, mas na rede particular de ensino. É claro que os pais voltaram a trabalhar, é importante a gente ressaltar isso, porque onde deixar os filhos também nesse momento acaba sendo uma situação meio que descontrolada. Como ver isso, né? Como identificar os problemas dia a dia dentro dessa situação toda? Tem essa polêmica realmente somente no caso de creche com as crianças menores. A gente compreende perfeitamente as dúvidas que surgem, mas eu falo assim, conheço muitas escolas aqui na região também, tenho muito contato com outros gestores aqui, professores, coordenadores, a gente tem trocado bastante experiências, vivências e orientações também. E assim, por exemplo, de creche, que eu posso falar mais, a gente está seguindo todas as orientações que a gente tem recebido, da vigilância sanitária principalmente. Crianças pequenas, por exemplo, o adulto tem que fazer mais higiene, né? A criança é mais dependente de um banho, uma escovação de dentes e tudo mais. Então, assim, a gente tem óculos de proteção, tem shield. As crianças de 3 anos, lá, por exemplo, 2 anos e meio, 3 anos em diante, estão usando máscara sem dificuldade.
com troca frequente, os pais também estão colaborando muito, porque nenhum pai também, mãe, vai querer colocar o filho em situação de risco, ninguém quer isso também. Então, assim, a gente está mandando máscaras diariamente, bem higienizadas, com a troca, muitos até usando máscaras descartáveis mesmo. Os funcionários também, com troca de roupa, muitos pegam ônibus, então, quando elas chegam no ambiente escolar, tem a troca de roupa, cuidado com cabelos presos, unhas curtas, sem bijuteria, isso tudo para evitar ao máximo essa área de contágio mesmo, para manter o mais higienizado possível. O espaço de pátios, né, áreas comuns todas, aí varia um pouquinho de escola para escola, né? Mas aí no caso de creche, brinquedos coletivos, né, estão sendo evitados, a não ser que uma turma só use por dia, para que possa higienizar. E por aí vai. Eu trabalho praticamente com bebês até crianças em 5 para 6 anos. As turmas mais velhas, problema nenhum com o uso de máscara, carteiras individuais, com espaçamento conforme determinado. As salas são bem arejadas. Friburgo tem escolas que conseguem ter essa estrutura realmente de sala. A gente também, aí no caso de berçário e maternal, que são crianças que realmente, até pelo decreto, não tem obrigatoriedade do uso da máscara por serem muito pequenos, que apresentam um risco também para eles, nesse caso já, por serem crianças de 1 aninho e meio. Então, a gente usa esterilizador de ar nas salas, além do arejamento natural, portas e janelas abertas o tempo todo, e principalmente redução de número de alunos também. Isso foi necessário, acho que para todas as escolas, mesmo com a pressão das famílias, que a gente sabe, como você está falando, mas teve que ser reduzido, as turmas todas, porque você cria pequenos grupos de controle. Então, você tem uma turma, às vezes, com 5, com 6, com 7 alunos, que não se misturam com outras turmas. Então, assim, você consegue monitorar melhor esses alunos, o profissional consegue acompanhar melhor essa criança para fazer qualquer observação necessária durante o dia e também junto com as famílias. A gente faz também monitoramento semanal com as famílias, por escrito, de se teve algum caso nas famílias, ou alguma suspeita, que testes foram feitos, há quanto tempo. Isso tudo é feito semanalmente com as famílias e com os funcionários. E por assim a gente está conseguindo seguir com a educação infantil sem ocorrências. Até agora, felizmente, tudo funcionando bem. E os professores estão conseguindo se vacinar? Sim, sim. Até onde eu sei, de todas as escolas que eu tenho contato, 100% das equipes foram vacinadas. Isso é a uma primeira ótima dose, notícia. no caso, aí dia 1º e dia 2 de setembro, vai ser a segunda dose. Até onde eu sei, foi 100% da equipe que conseguiu ser vacinada. Foi bem tranquila a vacinação nos 2 dias que a gente teve. Sim. Rodrigo, a gente sabe que o Estado autorizou, né, o retorno às aulas nas escolas públicas devido ao bandeiramento de cada cidade, né? Hoje aqui em Nova Friburgo a gente não tem muito essa questão da bandeira, mas são os decretos que são lançados, né, pelo governo municipal. Então, através do que a gente está vivendo hoje, é possível esse retorno mais tranquilo? Então, Luciana, só para uma questão antes, né? Segundo um levantamento da Secretaria Municipal de Educação, 79% dos familiares só vão enviar seus filhos para a escola depois da vacinação. Então, nas escolas que a gente tem ido, a demanda tem sido muito pequena, né? Essa história que teve pressão das famílias, pressão para retorno, isso não está acontecendo na prática. Nas escolas que a gente tem ido, a gente viu a escola do município aberta com 1 aluno só. A gente viu escola privada aberta com meia dúzia de alunos, porque não tem essa pressão. E, logicamente, as famílias não vão colocar seus alunos, né, sua família em risco por conta desse retorno. E sobre uma coisa que o doutor Renato falou, na semana do dia 6 até o dia 13/7, morreram 12 pessoas em Friburgo. Se Friburgo fosse o retrato do Brasil, Friburgo estaria muito acima da média de mortes do que aconteceu no Brasil no mesmo período. Como o doutor Renato disse, o Brasil hoje é o lugar que mais morre pessoas por Covid e Friburgo ficou acima dessa média. Em relação ao bandeiramento, foi uma crítica que a gente fez, né? No final de 2020, depois de uma ampla discussão, foi criado um plano de retomada seguro das aulas, envolvendo vários segmentos, Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Saúde, sindicatos, faculdades, setor de segurança do trabalho,
fizeram esse debate. A partir do momento da posse de Johnny Michael, ele começa a mexer, e a cidade toda acompanhou como foi, no início do governo, a crise dos bandeiramentos. Né? O prefeito se perdeu várias vezes, como você mesmo colocou, cancelou os bandeiramentos e teve que suspender o retorno das aulas que ele tinha ditado num decreto por conta do bandeiramento roxo que o Estado do Rio de Janeiro, a Secretaria Estadual de Saúde, classificou a cidade de Nova Friburgo. Então, hoje, né, o Executivo Municipal está afrouxando ainda mais essas regras, colocando em risco as pessoas, e para deixar claro, a escola modelo que o município de Nova Friburgo escolheu, que é a escola Jardel Watt, teve 3 casos de contaminação e vai ficar fechada até o recesso acabar. Né? Então, a escola que o município tinha escolhido como uma escola modelo de retomada segura, teve 3 casos de contaminação e as aulas são suspensas até o retorno voltar. E 5 escolas privadas foram fechadas nesse período, em uma escola privada aqui na cidade. 5 contaminações e 2 mortes. A gente lamenta muito por essas 2 mortes, obviamente, eram profissionais de uma escola privada que morreram, e a gente espera de verdade. A gente já falou isso em vários locais, em vários pontos de debate com o município, que não aconteça isso com mais nenhum profissional, porque não vai bastar nota de lamentação, nem card com uma foto em preto e branco em rede social da prefeitura. Doutor Renato, a gente já sabe que o Covid-19 é altamente fácil, né, de ser contaminado. Dentro das escolas, né, até mesmo através disso que o Rodrigo acabou de falar, a contaminação ela é muito mais fácil. Só o uso de máscaras, álcool gel e algumas questões de protocolo de saúde adiantam. Seria realmente esse o momento, né, de acontecer esse retorno? E uma outra questão, a gente vive numa oscilação muito grande nos números, tanto de internações, UTI, enfermarias. Esse número cresce, desce e a gente fica aí nessa oscilação diária. O que a gente pensa, né, em relação a isso nesse momento, com essa contaminação tão rápida que acontece? É o momento realmente de voltar? Esses 15 dias de férias já amenizam essa situação? Luciana, como o Rodrigo falou, realmente nós temos que evitar mortes. A morte é inexplicável, né? A gente tem 2 aspectos em relação à criança. A criança, ela tem uma doença mais suave e muitas vezes, e a maioria das vezes, assintomática. Não tem sintoma, ninguém vai saber que essa criança tem Covid ou não, mas ela pode transmitir. Graças a Deus, a doença na criança, excepcionalmente, leva à morte, mas leva. Já tem mais de 1000 mortes de crianças no Brasil. Uma só seria absurda, né? Já tem. Então, já se pensa aí a vacina da Pfizer foi aprovada para mais de 12 anos e já está aprovada, inclusive, pela Anvisa. Vai ser possível vacinar essa população depois que os grupos prioritários foram atingidos. Segurança absoluta numa escola, impossível, porque é ambiente fechado, né? A doença se transmite através de gotículas, da fala, da própria respiração, da tosse, do espirro, aí aumenta muito mais tosse e espirro, e isso é impossível você evitar, não é? Você pode minimizar, pode reduzir, mas evitar não é possível. Então, a única fórmula que eu vejo para que tenhamos maior segurança, não total, mas a maior segurança, é a vacinação completa, com as 2 doses de todos os profissionais de educação. Já deveria ter sido feito isso. Por que não foi feito? Outros municípios fizeram e nós não fizemos. Então, nós temos que bater em cima disso. Nós vamos bater, o sindicato dos médicos vai bater sempre, estamos batendo, pedindo que os profissionais de educação todos sejam vacinados para que tenhamos segurança, para que as nossas crianças possam ficar seguras. Sim. Rafaela, pedagogicamente falando, a gente sabe a perda, né, que essas crianças já tiveram
em 2020, um ano dentro de casa, e a necessidade do retorno social, de estarem juntos e do aprendizado, né? Essa questão é muito importante. Eu até gostaria de citar aqui uma questão do Conselho Nacional de Educação. Vamos para essa câmera aqui? A volta às aulas presenciais em todo o país é ação prioritária, urgente e imediata. Essa é a orientação do Conselho Nacional de Educação, que consta da resolução recém-aprovada para regulamentar o ensino nas escolas brasileiras no contexto da pandemia. A gente entende, né, claro, que é uma questão necessária também do aprendizado dessas crianças, jovens, adolescentes, até mesmo a nível universitário. Isso afeta hoje, né, Rafaela, e já afetou alfabetização, essa facilidade, né, de entendimento. E cada criança tem uma realidade diferente dentro da sua casa. Uns têm um computador, outros têm mesa, uns têm celular e a internet. É difícil nesse momento essa questão do aprendizado, aí saindo um pouquinho até da questão da saúde. Sem dúvida, o prejuízo foi muito grande, mesmo para a criança pequena. Já tem uma expressão que eu tenho escutado com recorrência, que é bebê pandemia, né? Que são crianças que tiveram o primeiro ano de vida ou o segundo ano de vida em total isolamento, sem contato com mais nem outras crianças, nem outros familiares até, sem a estimulação que uma escola também pode ajudar a fazer. Crianças em idade de alfabetização também, sem dúvida, está tendo um atraso na alfabetização. Não sei como que se vai se recuperar por conta das realidades, porque isso variou muito conforme cada família tocou esse 1 ano e meio, né, de afastamento escolar. A questão do abismo que a gente sabe, como o Rodrigo citou, no caso ele estava se referindo à estrutura da rede pública, da rede privada, que a gente tem consciência realmente que isso existe. Mas o abismo também aumentou bastante no período de paralisação, porque a criança que tem acesso, o adolescente que tem acesso a um bom celular, a uma boa internet, já ficou mais afastado ainda daqueles que não têm nem condição, sem contar as mães que não tinham como voltar ao trabalho ou deixaram de trabalhar e no que retornou, deixa a criança com o vizinho, deixa em grupos. Então essas crianças também ficaram muito soltas, muitos adolescentes soltos, perderam todo o ritmo de rotina também. Tem se falado muito, algumas escolas aqui em Friburgo têm até conversado muito com os pais sobre a síndrome da gaiola para os adolescentes. Eles perderam totalmente a segurança de sair de casa, de conviver. Isso está trazendo um atraso na parte psicológica, principalmente, e para a educação infantil. Estou falando desde adolescente lá e voltando para a educação infantil, pedagogicamente, socialmente, a perda foi muito grande. Temos pouco tempo para tentar recuperar, uma pressa até às vezes um pouco de tentar recuperar, uma ansiedade nisso, mas está bem angustiante. Atraso de fala, parte motora, além da questão toda social que a gente já falou, a perda está sendo muito, muito grande. Insegurança também, porque muitas crianças não ficaram às vezes sob cuidado da família por questão de trabalho, então também ficaram sem rotina, ficaram sob cuidados às vezes de pessoas variadas, que a escola também ela traz essa rotina, essa segurança de um ambiente que a criança também precisa. Então a perda é fato, a tendência agora, acredito eu, que com a volta das férias de julho hajam mudanças, eu acredito, não é uma afirmação ainda que eu possa fazer, que o MEC tem se posicionado bastante em relação a isso, a essa retomada realmente para ontem das atividades presenciais, com as suas ressalvas, desde os pequenininhos, desde as crianças pequenas, porque a necessidade realmente foi muito grande. A perda tá visível, desde o bebezinho até o adolescente. Sim, a gente vai para um breve intervalo comercial, Rodrigo, e no próximo bloco eu gostaria também que você falasse sobre isso, essa perda, né, de educacional mesmo durante esse período da pandemia. Mas antes a gente vai para um breve intervalo comercial e volta em instantes.
bom atendimento e comodidade. Muitos anos de trabalho, de conquista e dedicação. Todos os dias o Plano SAF está em sua vida. A todo momento o Plano SAF só pensa em você. Todos os dias o Plano SAF está em sua vida. A todo momento o Plano SAF só pensa em você. Plano SAF, o seu amigo de todas as horas. Estabilidade para o seu carro, segurança para sua família e um combo de vantagens para você. Na compra de 4 pneus para o seu Toyota, você ganha 50% de desconto na oxisanitização. Isso mesmo, 50% de desconto na higienização interna feita com ozônio, que elimina odores e reduz a proliferação de vírus, ácaros, fungos e bactérias, com máxima esterilização e nenhum resíduo. Faça seu agendamento agora mesmo e garanta essa super oferta. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Crer ou não crer? Eis a questão. Essa é uma escolha que cabe apenas a você. A retomada não será fácil, mas quem crê no amanhã sabe que ele já está em construção. Por isso, é hora de voltar a investir em você. Retome os seus planos. Eles pertencem a você e a mais ninguém. Não importa o tamanho da caminhada, estaremos juntos desde o primeiro passo. Quem crê, realiza. Consórcio Canopus. O Zoom Painel está de volta e hoje nós estamos debatendo com profissionais da área a questão da volta das aulas presenciais. É importante a gente lembrar, né, de tudo que foi debatido. A gente está pensando sim em questões de saúde, questões pedagógicas e o dia a dia, né, das famílias de uma forma geral. Segundo o Conselho Nacional de Educação, a maior crise educacional já enfrentada pelo Brasil, e listando prejuízos impostos à educação em decorrência do prolongado fechamento das escolas, como retrocessos do aprendizado, problemas socioambientais e socioemocionais dentre estudantes e professores, e também a explosão, gente, da evasão escolar. Isso acaba também aprofundando a desigualdade social. Gostaria agora que o nosso convidado, Rodrigo Inácio, ele é representante, né, do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação aqui em Nova Friburgo. Rodrigo, isso tudo que eu acabei de falar, né, é um impacto muito grande para a educação e a gente busca trazer aqui para a nossa cidade. Daqui para frente, o que isso pode resultar na vida dessas crianças, jovens e adolescentes? Olha, Luciana, a gente sabe que o impacto é gigante. Só fazendo um comentário, né? A abertura de escola privada e não a abertura de escola pública fere o princípio de isonomia. Por isso que a gente trabalhou para que toda a rede, se fosse retornar, o debate seja feito pelas escolas públicas, da rede municipal e estadual e da rede privada, né, para não ferir o princípio de isonomia, porque a abertura só das escolas privadas tende a prejudicar e aumentar ainda mais esse abismo que tem entre as duas redes. Por isso que a gente fazia essa defesa. Olha, Luciana, o prejuízo é gigante, a gente sabe disso. É uma pandemia de contexto mundial, ninguém estava preparado, ninguém estava antevendo que isso poderia acontecer, e a única saída que tinha naquele momento é o fechamento das escolas. A escola é um espaço de sociabilidade, é um espaço que as crianças vão ficar aglomeradas, principalmente na educação infantil. A questão da interação é muito importante para o desenvolvimento dessas crianças, então não tinha outra solução a não ser o fechamento das escolas. Isso foi feito em vários países do mundo. Além dessa questão, né, do abismo que tem, a gente tem uma realidade na rede pública que é a questão da alimentação. Muitos dos alunos que frequentam a rede pública municipal dependem da alimentação ofertada naquelas unidades. E a gente Deixa eu só fazer um apêndice aqui. A Prefeitura de Nova Friburgo, há 2 meses, vem
oferecendo, né, para as escolas municipais um kit de hortifruti grangeiros. É importante a gente frisar isso também, o que está sendo feito. Várias crianças, várias famílias estão sendo beneficiadas com essa questão. Exatamente, essa foi uma cobrança que a gente fez dentro do Conselho Municipal de Educação, né, por a distribuição das cestas básicas, que infelizmente no atual governo diminuiu muito a distribuição dessas cestas, e a entrega dos kits escolares. A verba da merenda continua chegando às escolas, então a gente propôs, né, que aí eram duas coisas: as famílias ficavam sem alimentação e os agricultores familiares que vendem a sua produção para o município não estavam vendendo. Então era um perde-perde. Então a gente apresentou essa proposta de compra dos kits e distribuição desses kits de alimentação dentro das unidades escolares, para que essa questão fosse um pouco amenizada. Perfeito. Então, assim, Luciana, a gente está trabalhando com uma situação de redução de danos. É lógico que a gente vai ter um prejuízo educacional gigante num contexto desse. E exatamente por isso, como o doutor Renato falou, que a gente cobrou tanto a vacinação dos profissionais de educação, que Friburgo estava muito atrasado em relação a municípios aqui do entorno. Enquanto Duas Barras, Cordeiro, Bom Jardim já tinha vacinado os profissionais de educação, as vacinas aqui em Friburgo estavam guardadas dentro da geladeira. Então, só depois de muita pressão que a vacinação aconteceu, né, saiu o calendário de vacinação dos profissionais de educação, o próprio Conselho Municipal de Educação teve que fazer o levantamento do número de profissionais das redes privadas, da rede privada, da rede pública estadual e municipal, porque a prefeitura não tinha feito esse levantamento de quantos profissionais a gente tem na rede para poder vacinar. Então, assim, várias entidades e órgãos tiveram que empurrar, pressionar o município para que acontecesse a alimentação escolar, para que acontecesse o debate sobre o retorno, para que acontecesse a questão da criação das plataformas digitais para aula, das apostilas para aula. Então, a gente trabalhou muito para que essa questão da crise educacional gerada fosse amenizada. Lógico, dentro das possibilidades que a pandemia permitia, sem colocar nenhum profissional em risco. Mas isso foi feito em Friburgo. O Conselho Municipal de Educação, o CEP tem cadeira dentro do Conselho, criou várias ferramentas para tentar amenizar essa questão, criando apostilas, criando a questão da busca ativa, fazendo com que a Secretaria de Educação busque esses alunos que estavam evadindo da unidade. Então, assim, medidas foram tomadas para que isso pudesse ser amenizado. Mas a gente sabe que o prejuízo é incalculável e a gente tentou, da melhor maneira possível, profissionais, conselho, amenizar um pouco dessa crise que vai estar instaurada. Infelizmente, a pandemia nos levou a isso. Doutor Renato, o medo agora são as variantes. Aqui em Friburgo a gente já tem, né, a variante inglesa, a variante de Manaus. E, assim, a preocupação agora é com a tal variante Delta, que é a variante indiana. E aí não se sabe ainda bem se as vacinas elas são eficazes contra essas variantes. Devemos manter, né, primeira informação sempre. Como que a gente deve levar daqui adiante essa vida, né? Eu estou vacinado e agora eu posso viver uma vida normal. É verdade isso? Luciana, essas variantes é uma preocupação, evidentemente, de todo mundo, né? A variante Delta, que agora letra romana, para evidentemente não dar um estereótipo ao país de origem. A gente teve aí uma queda, né, de sinal do doutor Renato. Voltou. Agora voltou. Essas variantes todas, inclusive essa variante Delta, já tem casos no estado do Rio, seis casos já foram vistos em agosto, foram 2. Ela é contagiante, causa uma doença mais grave, mas é mais contagiante. E todas essas vacinas que estão sendo aplicadas no Brasil foram testadas com essa variante, mas nas 2 doses.
dose só não resolve. Uma só dose não resolve, deve ter as duas. As variantes têm que ter as duas. Então, os profissionais de educação, como foi dito aqui, precisam ser vacinados com as duas doses. Né? Só assim eles vão ficar seguros e 15 dias depois da segunda dose. Quer dizer, teria que ter até uma estratégia nesse sentido que não foi feita. Agora, não vai nem dar tempo. Como é que vai fazer a segunda dose se a primeira dose ainda... dessas vacinas que estão sendo feitas aqui em Nova Friburgo, como no Brasil inteiro, são 4 vacinas por enquanto, né? A vacina Sputnik não vem para o estado do Rio. Essas outras, elas têm intervalos diferentes, né? A AstraZeneca são 90 dias, agora eles querem reduzir para 60. Já a outra, as outras, inclusive a Pfizer também pode ser 28 dias. A Janssen também, a Janssen, a plataforma dela é um vetor viral, igualzinho ao vetor, que é o adenovírus, é igual ao da... É diferente apenas a espécie, mas tem a similitude com a vacina. Então, para que ela tenha ação efetiva mesmo, ela é uma dose só. Eles conseguiram a tecnologia e futuramente nós vamos ter, todos serão uma dose, né? Conseguiram, os outros vão conseguir. Questão de tempo, né? A tecnologia evolui. Coisa que eu queria lembrar, eu acho que foi precipitado a volta. Eu concordo com o Rodrigo Inácio, que está vendo um abismo enorme entre a escola pública. Sempre houve e agora se acentuou. E importante, nós estamos vendo a Rafaela, que trabalha em creche, é importante a educação da criança pequena. O sinal do doutor Renato, infelizmente, está comprometido, né? A gente pode retornar. Vamos a um breve intervalo, que aí a gente já ajusta, né? E o doutor Renato pode voltar de uma melhor forma aqui para o Zoom Painel. Segurança, bom atendimento e comodidade. Muitos anos de trabalho, de conquista e dedicação. Todos os dias o Plano SAF está em sua vida. A todo momento o Plano SAF só pensa em você. Todos os dias o Plano SAF está em sua vida. A todo momento o Plano SAF só pensa em você. Plano SAF, o seu amigo de todas as horas. Estabilidade para o seu carro, segurança para sua família e um combo de vantagens para você. Na compra de 4 pneus para o seu Toyota, você ganha 50% de desconto na oxisanitização. Isso mesmo, 50% de desconto na higienização interna feita com ozônio, que elimina odores e reduz a proliferação de vírus, ácaros, fungos e bactérias, com máxima esterilização e nenhum resíduo. Faça seu agendamento agora mesmo e garanta essa super oferta. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Crer ou não crer? Eis a questão. Essa é uma escolha que cabe apenas a você. A retomada não será fácil, mas quem crê no amanhã sabe que ele já está em construção. Por isso, é hora de voltar a investir em você. Retome os seus planos. Eles pertencem a você e a mais ninguém. Não importa o tamanho da caminhada, estaremos juntos desde o primeiro passo. Quem crê, realiza. Consórcio Canopus. O Zoom Painel está de volta. Agora o doutor Renato conseguiu, né, restabelecer a internet. Doutor Renato, por favor, né, conclua o que o senhor estava falando. A importância da educação da criança pequena é fundamental, né, de todas as crianças, né? A educação para o Brasil é o futuro do país. E realmente nós tivemos um apagão da educação desde que começou a pandemia.
Não houve uma adaptação, como foi em outros países. Eles conseguiram que o retorno às escolas fosse. Ensinaram. Realmente, aqui no Brasil, nós estamos muito atrasados. Os profissionais de educação já deveriam ter todos tomado a segunda dose 15 dias depois, porque nós teríamos uma segurança muito maior. Não total, mas uma segurança muito maior, que a criança, ela, na maior parte das vezes, não tem sintoma, mas os pais também que podem ter crianças. Né? Os pais, e aí o profissional de educação, essas crianças, né, quanto mais cresce, né, o contato muito intenso, ele pode ter a doença mal, como aconteceu já aqui. Então, a evolução da Covid em adulto é imprevisível. E nós não podemos deixar as pessoas ter situação agravada por a falta da vacinação que deveria ter sido feita há muito tempo. Com certeza. Rafaela, para a gente terminar o programa, né, o que você diria agora aos pais, aos profissionais, às escolas de uma maneira geral, para que chegue agora o próximo semestre, né, o segundo semestre de 2021, de uma forma mais tranquila? Eu acho que, principalmente nós, profissionais de educação, nós somos também vetores de informação, então acho que informação é tudo. Realmente tem que ter juízo, todo mundo tem que ter cuidado. Concordo plenamente, jamais discordaria que se as 2 doses já tivessem sido, né, oferecidas aos profissionais e também já aos familiares, né, estaríamos sentindo pelo menos um pouco mais seguros. A gente sabe que vacina não é 100%, mas é uma boa parte do caminho andado. Sem dúvida, traz essa segurança para as crianças em consequência. Mas sim, a gente não pode esquecer que não acabou. Isso a gente defende muito, conversa muito. Eu defendi a volta às aulas, eu briguei pela volta às aulas, como o Rodrigo também representando a categoria dele também fez o papel, todo mundo fez seu papel, cada um com a sua certeza e com a sua razão, e a gente vai achando concessões até ter um resultado bom para todo mundo, principalmente as crianças e as famílias e os profissionais envolvidos. Então, assim, não podemos realmente esquecer, não pode voltar das férias achando que acabou tudo, tem que ter cuidado nas férias também. Sim. E continuar com todos os cuidados, mesmo com a segunda dose, com certeza. As famílias têm que continuar com os cuidados, monitoramento das crianças. Realmente, quem ainda pode ficar em casa, que fique mais um período com a criança, não sou contra também. É uma questão também de consciência coletiva, é um acordo coletivo esse convívio agora, essa volta às aulas. E a gente tem que manter isso aí, não pode esquecer, concordo plenamente. É uma coisa para esse final de ano todo ainda, no mínimo. Eu não sou profissional de saúde, mas acredito que seja uma coisa ainda para esse final de ano. A máscara não vai sair do cenário ainda, o álcool gel não vai sair nem tão cedo do cenário ainda. A gente não pode esquecer. Então tem que martelar mesmo, tem que falar o tempo todo que não acabou, que tem gente ainda se contaminando sim. Não somos negacionistas, está aí. E tem que, para a gente poder caminhar devagarzinho e minimizar o prejuízo para as crianças. Obrigada, Rafaela. Rodrigo, Obrigada a você. A busca de soluções ainda vai continuar, né, através do CEP aqui em Nova Friburgo. Vai. Esse é o papel que a gente tem cumprido há bastante tempo aqui. O decreto 891, né, do prefeito, ele é de 5 de fevereiro de 2021 e ele considera a educação como um serviço essencial. E para a gente sempre foi um direito fundamental, né? A educação não é um serviço essencial. A educação é um direito. E para esse direito ser exercido, ele tem que acontecer com toda a segurança possível. Por isso que a gente defendeu a vacinação dos profissionais de educação lá atrás. Se isso tivesse acontecido, a gente estava num outro cenário hoje, como o Dr. Renata Birramer falou, para cumprir o ciclo vacinal, que são as 2 doses, dependendo da vacina, né? A vacina da Janssen é dose única, mas se isso tivesse sido acertado lá atrás com a vacinação, a gente estaria em outro cenário cumprindo o ciclo vacinal. E da nossa parte, o nosso trabalho dentro dos conselhos, dentro das representações que a gente tem, foi sempre de minimizar as perdas que a gente teve,
de pensar nas pessoas que foram atingidas e de resguardar a saúde dos profissionais da comunidade escolar como um todo. Eu acho que é um momento muito sério, muito agudo, e fica aqui, Luciana, um chamado, um clamor para que as pessoas, a partir do momento que chegue o seu momento de se vacinar, que vá se vacinar, não escolha a vacina, não fica dando de sommelier de vacina. Vacina boa é a vacina que está no seu braço, te protegendo dessa pandemia, e o apelo para que você se vacine. Chegando o seu dia de se vacinar, vá ao posto de saúde, agradeça ali o profissional de saúde que está ali administrando a vacina no seu braço, para que a gente possa superar esse momento e debater, né, as formas que a gente vai poder rediscutir e amenizar as perdas que a gente teve nesse momento. Mas a gente sempre considerou que a segurança das pessoas, a saúde das pessoas, a vida das pessoas tem que estar em primeiro lugar. Independente de qualquer coisa, né, a gente sempre colocou a educação como uma questão primordial, a gente sempre debateu a questão de estrutura, de salário, de financiamento, da qualidade da educação, aumentar tempo de aula. Então, esse foi o nosso papel nessa pandemia, tentar garantir que a gente diminuísse as perdas. Esse é o nosso papel, é assim que a gente vai continuar. E aí o apelo, cuidem-se, usem máscara, mantenham as questões de higiene e vacinem-se quando chegar a vez de vocês. Ok, obrigada, Rodrigo. Doutor Renato, para o senhor, então, vacinação para que as aulas retornem de maneira mais tranquila. Com a segunda dose. Acho que tem segunda dose, a maioria, né? Só uma que não tem, né? As outras, todas elas são 2 doses, e qualquer vacina é importante, né? O que o Rodrigo Inácio falou. Não pode escolher vacina, sommelier de vacina, eu acho que isso aí é uma falta de consideração com a população. É um egoísmo completamente absurdo nessa época de pandemia, com tantas mortes. O Brasil tem 2,7% da população do mundo. E temos aqui 13% de mortes. Isso aqui é triste. De 8 mortes no mundo, 1 é no Brasil. Nós não podemos tolerar mais isso. Okay. Obrigado aí pelo seu convite e um abraço aos outros debatedores. Até a próxima oportunidade. Mais uma vez, né, eu agradeço então a presença da Rafaela Matella, que esteve aqui com a gente. Ela é diretora pedagógica da creche Soninho. Dr. Renato Abirrâmia, médico pneumologista, e também ao Rodrigo Inácio, que é assessor sindical do CEP, né, do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação, também aqui na nossa cidade. Agradeço então a presença dos 3 e até uma próxima oportunidade. E você aí de casa, né? Seja sempre bem-vindo ao Zoom Painel. O nosso programa fica por aqui hoje, mas volta na próxima semana, sempre com um tema relevante para a cidade nesse momento e, é claro, né, aceitando sugestões através das nossas redes sociais, através do nosso aplicativo, que você pode baixar gratuitamente. TV Zoom, vá na lojinha, né, do seu aplicativo, baixe o nosso aplicativo gratuitamente, leve a TV Zoom para onde você estiver, basta ter internet. Estamos sempre ao vivo também através do portal de notícias da TV Zoom, que é o tvzoom.com.br, e também através das nossas redes sociais. E, claro, através da RCA Company, canal 10, aqui da TV a cabo local. Um grande abraço a todos, a gente se vê na próxima.